Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a nossa atividade de história do dia 22 de abril, que é na quarta-feira. Lembrando que essa atividade faz parte de um cronograma semanal que vai do dia 22 ao dia 24 de abril, ok? Na nossa primeira atividade, vocês vão ler a página 43, refletir sobre os questionamentos citados e fazer o desenho que se pede. Então, quais são os questionamentos? Vocês vão poder ler para se orientarem melhor, mas o que vocês devem fazer? Primeiro, vocês vão ter que se lembrar de como vivia uma população na cidade de Catalcuyuki, que era uma cidade que era feita dessa forma aqui que está para vocês na imagem. Lembram? As casas eram todas juntas, a saída era pelo telhado, então para você sair da sua casa você tinha que passar pelo telhado do vizinho. E as casas eram muradas, né? Então vocês vão ter que fazer primeiro uma análise sobre como viviam esse povo no passado. Como será que eram as relações deles? Como eles se relacionavam com os vizinhos? Como era a privacidade? Qual será que era a sensação de você ter que passar pela casa do seu vizinho para poder chegar à rua? Eles não tinham ruas entre as casas, né? Eles tinham apenas a saída daquele lugar do entorno deles, né? Então, como será que era viver naquele tempo? Como será? Será que eles se ajudavam? Será que vivia cada um na sua? Será que tinha mistura, né, das famílias no dia a dia, no cotidiano? Como será que era? Depois que vocês refletirem sobre como era, vocês vão ter que refletir sobre como é a sua vida hoje. Hoje, você conhece os seus vizinhos? Você convive com eles? Você vai à casa deles? Eles vão à sua casa? Vocês se ajudam? Como é a relação com a família? Como é a liberdade de vocês? A gente sabe, papai e a mamãe vão saber muito mais que vocês, que na nossa infância nós tínhamos muito mais liberdade do que vocês têm hoje, né? No meu tempo de 8, 9 anos, eu podia sair à rua para brincar, eu morava numa casa que tinha outras casas no quintal, então tinha muitas crianças brincando comigo o tempo todo. E para vocês, como é hoje a vida de vocês? Vocês conseguem sair? De repente, quem mora em apartamento tem um condomínio, mas quem mora em casa, será que brincam na rua? Como é o trajeto para a escola? Como que vocês fazem isso? Eu ia andando, depois quando fiquei maior eu ia de ônibus. Como que hoje vocês fazem para ir para a escola? Então vocês vão fazer uma reflexão sobre o dia atual de vocês hoje. Então vocês vão fazer não um comparativo, mas vocês vão ter que ter em mente como era a vida dos antepassados, como é a sua vida hoje, e aí vocês vão fazer a atividade que se pede. A atividade que se pede é essa daqui, ó. Vocês vão ter que pegar no final do caderno de vocês, aí da apostila, tem um papel cartonado. Vocês vão fazer um desenho da cidade ideal para vocês. Então vocês vão ter que pensar como vocês gostariam que fosse essa cidade ideal, como seriam as casas, como você chegaria até a sua escola. Sigam os questionamentos que estão sendo solicitados para vocês e façam um desenho bem lindo para mim, tá? Não esquece de deixar o desenho bem pintadinho e me mandar uma foto depois, tá bem? Terminando esta atividade, vocês vão ter uma outra, né? Vocês vão ter que ler a página 46, 44 a 46 para poder responder a 47 e 48. Na página 44 e 45, nós temos ali o pensamento científico. E nessa página, nós vamos aprender um pouquinho sobre método científico. Por que eu preciso aprender método científico em história? Vocês vão precisar fazer isso pelo seguinte: o método científico ele parte do seguinte ponto. Nós temos uma situação problema ou algo a ser desvendado, a ser descoberto. A partir deste ponto, nós vamos criar hipóteses do porquê aquilo acontece, o porquê aquilo está acontecendo, o porquê aquilo surgiu na vida. Nós vamos criar hipóteses e depois nós vamos fazer pesquisas para poder responder a essas hipóteses. Essas pesquisas vão nos dar base para concretizar as hipóteses que nós fizemos, dizer se aquela hipótese está correta ou ela vai nos dar base para ignorar aquilo, falar, não, realmente, eu achei que era isso, mas definitivamente não é, porque eu pesquisei, eu vi o que aconteceu, eu tenho fatos, eu tenho experimentos, e os meus experimentos indicam que o que eu achei que fosse não é do jeito que eu imaginei, tá? Isso tudo, este processo de você ter uma causa,
Você criar hipóteses, por exemplo, ou vamos colocar uma causa para vocês, para podermos criar as hipóteses, né? Choveu, está chovendo muito. Quais são as possíveis hipóteses de estar chovendo muito? Pode ser por causa da poluição, ou então pode estar chovendo muito porque está tendo queimadas, ou não está chovendo porque está tendo muita queimada. E aí, como que eu vou fazer para saber se essa minha hipótese de está chovendo muito porque está chovendo muito porque está tendo queimadas? As queimadas, o desmatamento está fazendo com que chova muito. Então, chover muito é o meu problema. As queimadas, o desmatamento é a minha hipótese do porquê aquele meu problema está acontecendo. O que eu vou fazer? Vou fazer pesquisas. Eu vou atrás de fontes e vou fazer experimentos para saber se essa minha hipótese de que está chovendo muito porque o desmatamento está muito grande, ele é verdadeiro ou não. Pode ser que as minhas pesquisas digam que eu estou certa. Então, se eu estou certa, eu vou ter que agir nesse desmatamento para parar de chover tanto. Se as minhas pesquisas disserem que eu estou errada, não é o desmatamento que está fazendo chover, então eu vou ter que procurar outra hipótese, tentar comprová-la para poder solucionar o meu questionamento. Deu para vocês entenderem? Todo esse processo de eu ter um problema, eu colocar uma hipótese e eu ir atrás de pesquisa que defenda essa hipótese, é o que nós chamamos de teoria. Então, eu tenho a minha teoria é de que está chovendo muito porque o desmatamento está muito grande. Então, eu vou pesquisar e eu vou comprovar ou não a minha teoria. Entenderam? Isso tudo tem que ser explicado para vocês compreenderem o que vem na página 45 e 46. Porque na página 45 e 46 nós falamos de teorias que são mais ou menos aceitas na história. Isso significa o quê? Que nós tivemos um questionamento, uma hipótese e um estudo se essa hipótese é verdadeira ou não. Algumas coisas a gente não consegue comprovar. Então a gente diz que aquela teoria ela é mais aceita porque existem mais indícios de que digam que ela é verdadeira, mas ainda não foram comprovadas. No caso aqui, nós estamos falando dos nossos povos nativos americanos e brasileiros, as teorias, as suposições de como eles chegaram ao Brasil. Durante o texto, vocês vão ver, se eu não me engano, umas 3 teorias, que são as teorias mais aceitas de como essa migração aconteceu. Então, quando eu falo teoria mais aceita, eu quero que vocês entendam que isso que vocês estão lendo são as suposições das quais existem maiores indícios de que ela seja verdadeira, mas elas não são comprovadas, porque as provas estão infelizmente naufragadas nos mares, né? Então a gente não tem como comprovar se essas teorias são de fato verdadeiras ou não, mas elas são as que nós temos maior indícios de serem verdade, tá bem? Depois que vocês lerem o texto, vocês vão ter também na página 47 um outro textinho falando sobre análise de DNA. Esse texto da análise de DNA, ele fala para a gente do uso do DNA também como uma forma, como indício de nós verificarmos a nossa descendência, a nossa migração, como ela aconteceu. Porque a partir do estudo do DNA de um fóssil encontrado, a gente consegue saber se aquele fóssil, quais foram as miscigenações feitas, qual foi a união de casal, de nacionalidade que resultou naquele ser humano, naquele animal, de onde ele veio, qual foi a origem. E com isso a gente consegue responder um pouquinho mais também a nossa história, tá bem? Então vocês vão ler o textinho e aí vocês vão responder a página 47 e 48, que é bem curtinha, não é nada demais, nada muito complicado, tá bem? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter aqui na página 49, né? Vocês vão ter que fazer a página 48 para poderem responder a página 49. Então, vocês vão ter que fazer aqui como se fosse uma reportagem. Tudo que nós lemos até agora, elas tiveram caráter de reportagem. Então, vocês vão criar um texto de vocês,
respeitando as normas de reportagem. Vocês vão responder aqui na página 49, que é nessa paginazinha que eu estou mostrando para vocês, ok? Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu respondo e tiro a dúvida de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!